Boa noite a todos que estão ouvindo mais um podcast e essa noite vai ser maravilhosa. Wszystko dobrze na was? Tutaj wciąż dobrze. Jak będzie troszkę źle, ale nie będzie, no nie? Bo my ładnie jeździmy, no to szanować, prawda? Então, um grande abraço a todos vocês que estão ouvindo já e participando desse podcast. Estamos aqui com o colega Cauã, também com o diretor-geral aqui da Associação Dom Zygmunt Rádio Comunitária Aliança, recebendo duas pessoas maravilhosas, né, aqui do município de Guarani das Missões, e os mandatários, isso mesmo, né, eles estão à frente, não sei se de problemas, mas estão levando o município, então, para o melhor de todos, é claro, de toda a comunidade guaraniense. Prefeito Municipal, Leandro Vastoski, boa noite. Boa noite, Jusce. Boa noite ao Cauã e ao Zinho, que representam a Rádio Aliança, né? Boa noite ao meu vice-prefeito, ao Paulinho Kapelinski, e a toda a comunidade guaraniense que nos ouve nesse momento. É com alegria que estamos aqui nesse podcast, né? A gente conversou com você em relação à realização. Esse dia eu sei que a gente teve com os vereadores do nosso município, com empresas, com pessoas, com entidades, enfim. É importante isso, e a Rádio Aliança, que está sendo parceira, e a gente está aqui nesse momento para trocar uma ideia, colocar algumas situações em relação à administração pública municipal. Muito bem. E agora, então, nosso amigo, né, o vice-prefeito Paulo Kapelinski, mais conhecido como Kapelinski. Boa noite, Paulo. Boa noite, Jusce. Wszystko dobrze? Dobrze. To dobrze. Tak się idzie. Tak dobrze. Boa noite ao Cauã, ao Zinho, ao pessoal da Rádio Comunitária Aliança, e também uma boa noite muito especial ao prefeito municipal Leandro, um grande amigo meu, e a todos os ouvintes e assistentes hoje que estão nos assistindo pelo Facebook e nos ouvindo pela Rádio Comunitária Aliança. Para mim, principalmente, é um grande prazer estar junto com vocês aqui, para a gente conversar um pouco do que já foi realizado e do que vai ser realizado nessa administração, Leandro e Paulinho, que a gente tem muita vontade de trabalhar, e a gente tem uma equipe também de trabalho muito boa que está nos ajudando, José. Muito bem, para nós também é uma honra tê-los aqui conosco, como parceiros e também como munícipes guaranienses, que é o principal, né? Além de administradores, vocês dois então fazem parte da nossa comunidade. E vamos então de imediato, né? De imediato a nossa conversa. Prefeito, o que é administrar setor público nessa proporção? Olha, é uma pergunta assim, administrar, eu acho que acima de tudo é ter a responsabilidade com as pessoas, né? A nossa população hoje, que é estimada em 7.415 pessoas, né? Então administrar é estar, representar e cuidar esta população, né? A gente juntamente com o Paulinho, a gente é prefeito e vice de toda a comunidade guaraniense, né? De todas as pessoas. Passado a eleição, a gente está aqui para administrar e cuidar de todos, né? Então, administrar é ter essa responsabilidade, a seriedade, o trabalho para tentar da melhor forma possível atender a todas as pessoas, né? Muitas vezes dizendo não para as pessoas, outras vezes dizendo sim, mas sabendo que aquele não é necessário naquele momento, e sabendo que dizer aquele sim também é necessário naquele momento, seja em qualquer uma das áreas, né, que a gente cuidando da responsabilidade em relação à saúde, em relação às obras, à agricultura, enfim, a todas as secretarias, e por isso também a gente administra com os nossos secretários, que também são os nossos braços direitos, que é aqueles que a gente conversa todos os dias, todas as semanas, né? Então, juntamente com o vice, a gente conversa com eles. Então, administrar, eu acredito que, acima de tudo, ter a responsabilidade com o dinheiro público, fazer o correto, fazer tudo dentro da lei,
né, que a gente tem a responsabilidade, tem o controle por parte dos vereadores, tem o controle por parte do Ministério Público, tem o controle por parte do Tribunal de Contas do Estado, que está avaliando as contas, cuidando os nossos atos. Então, seguir a responsabilidade dentro da lei. Sim. Paulinho, como você está se sentindo com essa experiência? Porque você também está ao lado do prefeito, né? E já está sentindo essa experiência de ser vice, de ser um dos administradores, né? Júlio, é gratificante, né? A gente ser um gestor público juntamente com o Leandro, né? E como é que eu vou te dizer? A gente se sente bem, porque o Leandro, ele já tem uma certa experiência em administrar, né? E a gente fomos vereadores 2 vezes, né, Leandro, junto, não, uma vez depois foi vice, né? Então nós já temos um conhecimento com o Leandro há anos, e o Leandro tem um conhecimento muito grande, uma experiência muito grande, né? E a gente vai junto com ele aprendendo muito, né? E a gente também já tem um certo, como você diz, eu tenho administrado as minhas propriedades, a gente sabe, né? E não muda muito a administração municipal, administrar o município, como administrar uma propriedade também. Então a gente sabe o que a população necessita, principalmente em Guarani das Missões, é uma cidade bastante dependente agrícola, né? E a gente tem conhecimento bastante da agricultura, e a gente ajuda a administração, principalmente o prefeito Leandro, por parte da Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Obras, a gente onde tem mais conhecimento, né? A gente vai sempre auxiliando os secretários, trazendo ideias para a administração, para passar para adiante para o bem da comunidade, para o bem dos cidadãos guaranienses, né, Júlio? Sim, sim. A gente sabe, né, que vocês dois também são agricultores, né? E tem aquela experiência da agricultura e sabem, então, por ser o nosso município, né, a base de tudo, a agricultura, né, a economia nossa do município. Muito bem. Sabemos também que nós estamos vendo, né, a cada dia e adorando ver a nova casa administrativa. É um modelo realmente muito lindo. E gostaríamos de saber, prefeito, se há um posicionamento na questão de término. Assim, em relação... Até hoje de manhã estávamos conversando junto com o Paulinho sobre este assunto. A previsão de término por parte da empresa é até o final deste ano, né? Então a gente não está colocando uma data específica para, por exemplo, uma inauguração, uma mudança. Isso que nós pensamos, né? Porque assim... O shopzinho? Isso até porque o shopzinho vão conversar, talvez a Justa até paga um shopzinho, um né? Barrilzinho a gente entra, né? Mas a ideia nossa assim, ó, sem dar ainda uma previsão, porque tem toda uma questão. Terminar, vamos fazer a análise lá dentro dos espaços de cada secretaria, o que nós podemos utilizar de material, o que vamos utilizar de fazer novo, até porque vai ser um espaço que vai ficar para muitos e muitos anos, né? Então fazer uma coisa bem detalhada. Então a gente prefere nem que, vamos dizer assim, popularmente, nem que atrase um pouco a mudança para lá, mas esperar. Tudo no seu tempo, né? Então, toda obra a gente tem que sempre ter esse cuidado de mas vai ser feito tal dia, e vai que não fica pronto. Hoje nós estamos aguardando a empresa, né? Eles estão trabalhando direto lá, estão fazendo essa parte, mas a ideia nossa é no ano que vem, né? Em 2026, em algum momento... se mudar para lá, para aquele espaço, mas sem colocar uma data prevista. Primeiro vamos aguardar a empresa terminar a obra e daí vamos fazer o estudo do que vai ser colocado novo, como disse, o que vai ser aproveitado, quais as secretarias em quais os locais, e para posterior fazer o ato inaugural daquele que vai ficar muito lindo, aquela praia, em frente à praça, no caso, né, com a questão toda, vai ficar muito lindo, vai ser um ponto turístico aí de Guarani das Missões, com certeza. Já é, né, prefeito, já é. E outra coisa assim, e vocês têm alguma noção já em mente com relação ao prédio que está sendo utilizado hoje como administração pública? A gente tem a ideia, primeiro vamos ver o que vai para lá,
A gente já está conversando, está discutindo. Nós temos alguns espaços ou que são alugados ou que estão cedidos, né? Então, outros, talvez juntar a outras secretarias lá, talvez fazer um estudo técnico de uma reforma do espaço, ver o que não pode mais, mas isso vai ser num momento posterior, Gilson. Mas a gente está estudando, sim, descentralizar mais algumas coisas. Há entidades, associações que estão pedindo espaço para nós, então quando vê também a gente pode aproveitar isso aí. Mas isso vamos deixar um pouquinho mais para frente, né? Sim, se organizar. Mas a ideia é, sim, ocupar aquele espaço, com uma reforma bem feita aí. Tem uns lugares que chove dentro também, ver o que está acontecendo, por que está chovendo, a reforma, algumas questões onde tem algum parquê lá que é necessário, se for necessário, trocar por piso. Então, num segundo momento, a gente vai fazer a reforma e aproveitar aquele espaço. Até porque é um marco histórico, Sim, né? Poderia servir como um tombamento histórico também, como tombamento, né? poderia ser usado como um museu, mas a gente tem a Casa da Cultura, que hoje é ocupado como museu, então a gente está pensando em alguma secretaria destinar para lá, alguma outra entidade ou algum setor da prefeitura. Sim. A gente sempre costuma dizer, o que será que eles têm já de metas cumpridas, né? Porque a gente sabe que uma administração pública não é só uma, né? Como disse o Paulinho antes em off, né? A prefeitura tem várias metas e pensam assim, vamos precisar fazer. Vocês já fizeram várias coisas, né? Que a gente tem conhecimento também. Gostaria sim que o senhor colocasse, então, para toda a comunidade, né? Algumas delas, para não citar todas. Então, assim, em relação a essa questão, a gente conversando sempre com o vice, com os secretários, até com os vereadores, com os servidores, a gente tem algumas questões que a gente tem ideia de fazer durante o mandato, e algumas que vão ser realizadas seja no primeiro ano, seja no segundo. Eu considero que o primeiro ano é o ano da questão da parte burocrática que você atualiza. Por exemplo, nós não tínhamos, citando, o Conselho Municipal do Turismo e o Conselho Municipal da Defesa Civil, né? Então foram 2 conselhos que foram criados. Importantíssimos também. São importantíssimos. Hoje o Guarani está praticamente já dentro do mapa do turismo, aguardando uns detalhes, que faltava a criação desse conselho. Então eu acredito que foi uma meta que já foi alcançada. O Conselho da Defesa Civil, graças à criação desse conselho, a gente conseguiu um recurso de 250 mil do fundo a fundo do governo do estado, que ele vai ser utilizado, ele está ainda por parte do município. Até hoje uma pessoa me questionou sobre isso. Não, a gente vai fazer algumas realizações em redes de água no interior nos próximos meses, mas o dinheiro está lá, né? Então a gente considera essa parte burocrática no primeiro ano, que são terminando algumas obras que estavam para ser finalizadas, que tivemos que dar algumas contrapartidas, seja lá no ginásio, do parque. Então, os calçamentos que a gente está terminando agora, que eram algumas metas que nós terminamos, por exemplo, o calçamento lá da linha Porto Alegre, da linha Timbó, que vai ser todo ele calçado. Então, está se dando um andamento, uma agilidade. Então, eu considero que algumas metas nesse sentido, mas temos algumas situações que a gente está discutindo também com os vereadores, que são para o primeiro ano, que são metas de governo para o primeiro ano. A mudança na lei, por exemplo, do Condica, que vai permitir agora, na próxima semana, a gente vai lançar um edital para as entidades que trabalham com criança e adolescente. Nós vamos destinar um recurso para todas as entidades que trabalham. Então, esse estava travado e a gente conseguiu destravar nesse momento e vai poder auxiliar as entidades. Na semana que vem a gente vai também comunicar, não vai avisar ainda, porque amanhã a gente tem a reunião para definição de valores que vai ser destinado para essas entidades, que vai abrir um processo de seleção, de inscrição por parte dessas entidades e que vai beneficiar. Então a gente está considerando que algumas coisas nesse sentido estão andando, que estavam travadas por algum motivo, enfim, mas que a gente está conseguindo realizar, né? Vai ter uma melhoria junto à praça central da nossa cidade, o parquinho, enfim, em que nos próximos meses a comunidade vai ver. Então, eu acho que algumas coisas estão andando e eu acredito que lá no final do ano, quando nós chegarmos no final
deste ano, as pessoas vão ver algumas coisas boas que estão acontecendo em Guarani que vão aparecer para a comunidade, né? Então, aí eu sempre falo com o Paulinho que lá no final do ano nós teremos 25%. Hoje nós temos 15% de administração, né? Faltam mais 85%, né? Então, tá, mas já aconteceu 15? Sim, já aconteceu 15, mas algumas coisas aconteceram e teremos mais pela frente lá, 3 anos e meio ainda para frente para realizar. Mas a gente está contente, estou muito feliz com o trabalho junto do meu vice-prefeito, Paulinho, que está empenhado, dos nossos secretários que estão empenhados, dos nossos servidores, dos nossos vereadores. A gente tem que sempre mencionar o trabalho dos vereadores também, que estão empenhados conosco na busca de recursos aí para o nosso município. Vocês verem, vem uma ambulância nova para o SAMU, vem mais um carro novo para a saúde, caiu alguns recursos na área da saúde que vão beneficiar as pessoas na questão de exames, consultas, enfim, que vai destravar algumas filas. Então, coisas boas que estão acontecendo que a gente considera. Mas eu digo assim, o que aconteceu de bom? Algumas destravamento de setores burocráticos que, graças ao concordância dos nossos vereadores, aconteceu. Paulinho. Justo e prefeito Leandro, ele é muito sabedor disso também. Em campanha, quando nós fomos cobrados muito as estradas do interior, né? E hoje, uma das metas, eu acho que nós temos mais meio ano ainda, né, Leandro? Mas assim, nós estamos, quase todas as estradas do interior estão bem trafegáveis, estão muito bem. Já o nosso secretário, com a turma de trabalho dele, está passando novamente nas estradas. E nós temos 300 mil reais, né, Leandro, que já está em caixa. E nós estamos licitando umas empresas que vão nos auxiliar com caçambas, patrolas, escavadeiras hidráulicas, né? Que então vai ser feito, acredito eu, que até o final do ano, ou até um pouquinho mais, vai ser uma das metas da nossa administração, quando candidatos, que seria nós deixarmos as nossas estradas do interior, não digo que em perfeito estado, mas muito bem trafegáveis, né? Para os agricultores, né? Sair de suas casas, né? Tudo. E outra meta nossa que nós estamos trabalhando, isso só que estamos tendo um pouquinho de dificuldade por causa de pouca caçamba, pouco trabalho, dentro dos pátios das leitarias, né? A gente sabe, a gente é procurado pelos produtores de leite, né? Mas nós estamos preparando, nós vamos ver ali mais tarde, quando secar um pouco o tempo, nós vamos fazer. Quem que está produzindo, a administração municipal tem um olhar diferente, né? Por todos os cidadãos, mas nós precisamos deixar as pessoas do interior para produzir, né? Porque nós somos totalmente dependentes da agricultura, né? Uma meta também nossa que era chiqueirões de porco, né? Um já está feito a terraplanagem, tem mais 2 que já estão esperando, né? Então já é mais uma meta nossa. Temos galpões que estão fechando as vacas, né? Isso é muito importante para o município, que dá retorno de ICM, né? E sim, deixa mais as pessoas mais no interior, porque vem mais dinheiro, né? Mais valores, né? Então, uma meta que nós tínhamos, o primeiro ano, sempre nós dizíamos, Leandro, né? Nós ia dar um olhar diferente para o interior, e estamos conseguindo, parabéns pelos secretários da Agricultura, de Obras, que fazem um ótimo trabalho, os funcionários também, né? Então, a gente sabe disso aí, e sempre pensando no melhor do município, né, Jus? Pelo que a gente vê, assim, você teve assim, uma sensatez e um cuidado na escolha dos seus secretários. Como você está vendo hoje o trabalho que está sendo desenvolvido em todas as secretarias? A gente, quando escolheu, juntamente com o vice, com os partidos que compõem a base, a gente colocou, todos eles passam por uma avaliação, né? Acho que a gente deu total autonomia para os secretários, para os secretários poderem fazer o trabalho dentro das responsabilidades, da questão financeira, né, do trabalho. Então a gente deu essa liberdade para os mesmos e a gente está avaliando, mas eu acredito que a gente está tendo um respaldo bom dos secretários, né?
e, como diz, vai continuar fazendo a avaliação, vai continuando ouvindo a comunidade em relação ao trabalho dos secretários, que a gente conversa com as pessoas muitas vezes na rua. Eu brinquei, hoje eu saí da prefeitura, tá trabalhando, umas 5 pessoas me atacaram para falar alguma coisa, eu disse, naqueles 150 metros, então a pessoa que dá uma opinião, a pessoa que pede alguma coisa, a pessoa que busca uma conversa, então a gente vai conversando na rua, vai conversando nos espaços com as pessoas e faz essa avaliação dos secretários, mas acredito, pelo que a gente acompanha e vê, os nossos secretários estão dando este respaldo para a administração e todos estão trabalhando. A gente cobra, a gente brinca que o secretário é 24 horas por dia, né? Então, a gente está tendo este acompanhamento e esse apoio por parte do secretário. E aquilo que o Paulinho disse, a gente deu esse primeiro ano, com todo respeito à questão do pessoal da cidade aqui, mas no primeiro ano a gente está fazendo esse trabalho de encerrar essas obras que estavam em andamento, principalmente esses calçamentos, dar uma atenção para os agricultores no interior. Este período da chuva, então, a questão do produtor de leite, você muitas vezes não consegue fazer um trabalho de cascalhamento na propriedade, mas vai chegar no verão, com esses 300 mil que a gente tem por parte do governo do estado, vai ser contratado algumas máquinas. Vamos ter essa atenção especial ao produtor de leite, ao criador de suínos, né, investimentos, às nossas agroindústrias. Até ontem eu estive lá em Porto Alegre, juntamente com o prefeito Ubiritama, o prefeito Eugênio de Castro, o Marcos Matos, que trabalha junto ao governo do estado, lá que trabalha com o Salmo Dias, e o diretor da Universidade Federal da Fronteira Sul, visitando a empresa Vibra, que trabalha com frangos, buscando talvez uma alternativa. O pessoal diz, Malendro, vai vir? Não, o que nós se comprometemos, nós em Guarani das Missões, e também com os prefeitos da região. Eu digo que é uma leva nova de prefeitos, assim, alguns com experiência, outros novos, mas trabalhar a região como um todo. Certo. Aproveitar essa questão dos 400 anos das missões, a questão da ponte que vai surgir em Porto Xavier, a questão do aeroporto em Santo Ângelo, a questão toda do turismo, e trabalharmos juntos. Se vamos conseguir, talvez daqui 5, talvez daqui 10 anos possa vir um frigorífico de frangos para a nossa região. Talvez não venha, talvez essa empresa, alguma outra, tenha um olhar e veja que lá ano que vem possa começar a investir. Mas o que nós precisamos? Acreditar que possam vir novos empreendimentos para a nossa região e principalmente para Guarani das Missões, em várias frentes: turismo, agricultura, agroindústria, comércio, indústria no nosso município, a questão da nossa área industrial. Nós estamos conversando, o Paulinho liga para uma empresa, eu ligo para outra, a gente está tentando buscar. Nos próximos dias nós vamos abrir o edital de novo da área industrial, tem algumas empresas interessadas e talvez possam vir se instalar, seja empresas de Guarani das Missões que queiram investir lá, seja empresas de fora. Portanto, é vir investimentos. Então, a nossa região tem um potencial muito grande e Guarani das Missões também. Júlce, muitas vezes muitas pessoas não acreditam no nosso município. Eu esses dias estava falando com um empresário da região, não vou falar o nome da empresa, mas ele trabalha com terraplanagem. Empresa que trabalha com máquinas de terraplanagem. E ele disse assim, lá no gabinete nós estávamos conversando, ele disse assim, a nossa empresa, o município que mais trabalha, que mais tem serviço de toda a região é em Guarani das Missões. O cara de uma empresa da região, aqui não vou falar o nome no microfone, sim. Mas ele disse assim, em Guarani das Missões nós temos mais serviço de terraplanagem, seja em lavouras, que os nossos agricultores muitas vezes estão lá mexendo, tapando uma taipa de pedra, fazendo um dreno, limpando uma capoeirinha, melhorando um cerro lá, emparelhando, tapando um valo, né? Seja na questão de construções e investimentos. E aqui, ó, se você vê, hoje, essa semana nós conversamos com o secretário de obras, ele disse assim, tenho 15 terraplanagens para fazer em Guarani das Missões, seja de suíno, seja de produtor de leite, seja de construção de casa, tanto no interior como na cidade, seja de galpão para botar maquinário. 15, ele falou que tenho. Que então bom. Vocês vejam como, se você conversar com nossos pedreiros, estão trabalhando, não tem pedreiros marcando obra para o ano que vem já. Então, assim, são investimentos que estão acontecendo, que a nossa comunidade está acreditando em Guarani das Missões, e nós, como prefeito e vice, o que nós se comprometemos? A dar o suporte para essas pessoas investir. Então, toda pessoa que investir em Guarani das Missões, às vezes pode demorar um pouquinho,
nós não conseguimos atender na hora. Mas nós vamos tentar dar esse respaldo e auxiliar e apoiar as pessoas que investem no nosso município. Com certeza. Eu digo, só um pouquinho, desculpe o prefeito aí, mas é muito interessante porque 1º de janeiro, quando o Leandro e Paulinho tomaram posse, nós conversamos com o Leandro e nós deixamos partidos de lado e nós estamos trabalhando para Guarani das Missões. Nós não estamos marcando pessoas porque esse não votou, não votou. Porque para desenvolver o nosso município, é um município pequeno, nós precisamos de união de todos. E nós estamos fazendo isso com o Leandro, estamos administrando para todos os guaranenses, não para uma classe partidária nem outra. Né? Pois é. E daí assim, ó, vocês falaram então sobre agroindústrias, né? Eu gostaria muito que vocês colocassem mais algo sobre essa questão. Prefeito, me dá só até eu já tinha marcado ali, agroindústria. José, nós temos uma agroindústria totalmente de leite, ali na linha Cedro, que ela não está sendo utilizada. Sim, você tinha comentado comigo esses dias, né? Então, é muito interessante, até hoje, quem está nos ouvindo, a gente sabe que tem bastante gente nos ouvindo, nos assistindo, né? Se alguém de Guarani tiver interesse de investir nessa agroindústria, nós, a administração, temos interesse de fazer um comodato, né? Acho que está completinha lá, né, Leandro? Sim. E a senhora tá, acho que 10 a 15 anos está parado aqui. Ai, que pecado. Nós vamos ter que leiloar isso aí, né? Porque ela vai tá se estragando, né? Mas se alguém tiver interesse, nós temos uma agroindústria de leite ali e derivados, né? Completa, né? Então, só querer trabalhar, né, Júlio? Que maravilha. Tá, Nós temos importante, nós vamos, claro, lembrando a situação conversa. dessa questão da agroindústria Cedro, nós estamos correndo atrás a questão do abatedor da Escola Estadual Técnica Guaramano. Ontem estive de novo lá em Porto Alegre, nós conversamos já com a coordenadora de educação, com a diretora da Escola Guaramano, e nós temos o interesse, sim, de tentar achar uma forma de reabrir. Então, estamos buscando essa alternativa, né? Então, nem tudo que nós estamos muitas vezes falando nós vamos conseguir realizar, sim. Mas o empenho e a vontade nossa vai acontecer até o final do mandato de nós buscarmos essas alternativas. O que precisa para fazer para melhorar mais as agroindústrias? Nós estamos conversando com o sindicato, com a Imater, com a Escola Guaramano, com as entidades, com a nossa ACI, sempre buscando essa parceria, trabalhar todos por Guarani, porque o Leandro e o Paulinho estão administrando, mas se acontecer alguma coisa boa, é para todos, é para o município, e é isso que nós precisamos pensar, conversar. Independente do partido político, o vereador de oposição que chega lá no gabinete, a gente está conversando, hoje estava lá um vereador, de tarde no velório eu conversei com outro vereador, a gente está conversando com todos, com os 9 vereadores, que possam trazer recursos para o nosso município em todos os partidos, o empresário, o agricultor, e como o Paulinho disse, independente do partido, a pessoa que quer investir em Guarani das Missões, nós vamos dar um respaldo, vamos apoiar dentro da legalidade, dentro de todas as condições a gente quer. Mas as agroindústrias é uma alternativa muito boa, nós temos várias frentes de agroindústria no interior, seja questão de salame, salsichão, nós temos 2, temos do farináceo, né, o pessoal que produz pão, cuca, bolacha. Agora há pouco estava aqui afora, falei na frente com o Márcio Ranos, estava na frente, ele disse, Leandro, vou entregar produto final de semana para uma festa lá em Giruá. Que maravilha. Que bom, é uma empresa de Guarani que está levando produtos para outros municípios, quando vê, está lá abrindo o mercado, está auxiliando, né? Então é isso que nós precisamos, buscar alternativas para os nossos empreendedores de Guarani melhorar a situação. E é isso que a gente está dialogando com todos para buscar o melhor para o nosso município. Que bom. Falando nisso, em investimentos, em busca, em agroindústrias, ouvi hoje também, né? Como você disse, a gente vai conversando com as pessoas, né? E também a gente começa a ter informações. E eu vou perguntar agora de vocês também com relação à Universidade Federal. Parece que eles estão buscando um espaço para, talvez, colocar uma faculdade, alguma coisa assim, de medicina. Na realidade, não tenho conhecimento desse assunto, mas... Na realidade, assim, hoje um curso de medicina na região Universidade Federal da Fronteira Sul está buscando e a URI em Santo Ângelo estão buscando 2 frentes de universidade da Faculdade de Medicina na região. A questão de, por um espaço,
O professorzinho que vai lembrar que a Escola Guaramano, na época, tinha uma parceria, uma promessa de parceria para vir para Cerro Largo, que viria uma extensão para Guarani das Missões. Na realidade, até hoje não aconteceu. Foram mais de 15, em torno de 15 anos, acho que atrás mais ou menos isso aí, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas havia uma promessa, uma discussão em relação a isso. A gente sempre está buscando. Uma época teve um curso da Unijuí, que aconteceu lá na Escola Guaramano, né, que aconteceu de um curso, mas a gente sempre está buscando. Mas, por enquanto, isso é um sonho para a região. O curso de medicina, seja na UFSC, em Cerro Largo, seja na UNI, em Santo Ângelo. Talvez, vindo a acontecer, ele possa necessitar, talvez, de um espaço, talvez não para o curso de medicina, para outro curso, mas sempre estamos, mas por enquanto isso é um sonho distante. É um sonho talvez distante. não. Mas a gente sempre pode buscar, sempre precisamos acreditar. Sim, vamos torcer para que aconteça, né? Porque é importante que venha. Quanto mais coisas a Guarani das Missões, né, na parte econômica, financeira, é bom. E isso, Ju, só para colocar, a gente não falou ainda, até porque não aconteceu, mas vai acontecer, para a agricultura a gente está buscando uma draga, não é uma escavadeira hidráulica, com mais um caminhão para reforçar a Secretaria de Obras, isso é importante, então acredito que até o final do ano já esteja aqui. É uma burocracia. Nós estamos, Júlio, com classificados, estamos agora vão se inscrever até o dia 18 no Qualifica RS, que é alguns cursos profissionalizantes que possam vir por parte do governo do estado para serem feitos em Guarani das Missões. Então a gente também está cadastrado, e assim como tem uns outros projetos junto ao governo do estado, ao governo federal, que a gente talvez não vai falar ainda, que não está garantido ainda, a gente não quer falar antes de estar confirmado. Sim. Mas são coisas boas. Até ontem, nessa minha estada em Porto Alegre, saí bastante contente, né? Nós temos a questão daquele projeto do Gruta a Gruta, que era o asfalto que vai ligar o bairro Esperança Gruta, Nossa Senhora Aparecida Gruta, Nossa Senhora de Lourdes. Então, o governo do estado sinalizou que até o início do mês de setembro esse recurso vai ser depositado junto aos cofres municipais, né? Então, também, mas já está assinado o convênio, já no ano passado foi assinado, só que o estado pediu alguns ajustes ainda, então, mas que até no início do mês de setembro houve a promessa por parte do governo do estado em relação a isso. Também nós temos 2 poços artesianos, um na linha Jacu, que o dinheiro já está na conta, já na linha Jacu Norte, e nós estamos aguardando um poço artesiano na linha Tapera, que é um problema antigo. Quando você falou em metas, talvez uma das metas que eu posso lembrar, que talvez possa não ser importante para muitos, mas que eu considero para a comunidade, é da linha Jacu Centro, que o poço, aquela comunidade, inúmeros anos estava com problema de falta de água, e foi perfurado um poço. E início do ano nós conseguimos fazer a ligação no poste de luz, ligamos, e no sábado, lá na adianta, na linha Harmonia Centro, uma moradora da linha Jacu Centro, isso nos deixa feliz, quando ela disse: Leandro, desde fevereiro, desde o final de janeiro, início de fevereiro, quando foi ligado e passou aqueles períodos de sol, de chuva, de seca, no final de fevereiro, início de março, ela disse assim: não faltou água para nós. E nós estávamos há muitos e muitos anos com este problema. Então eu considero isso uma realização, uma conquista de solucionar um problema de falta de água. Acho que tem 17 famílias que são atendidas pelo aquele poço e ficaram muitas vezes 2, 3 dias com problema de falta de água. Então eu acredito que isso é uma meta, de você solucionar um problema de água. E nós temos um problema aqui na linha Tapera também, de muitos anos, e talvez acredito com esse poço que nós vamos conseguir perfurar agora, se tudo correr bem até o final do ano, o governo do estado deposita o recurso e a gente soluciona. Então são metas de solucionar problemas de falta de água, que a gente não admite nós estarmos no século XXI e ainda por pessoas que estejam sofrendo por falta de água, né? Muitas vezes você fica sem luz, mas sem água você não consegue. Hoje não consegue ficar, não tem mais aquele poço lá. Então são coisas que nos deixam realizados quando nós conseguirmos resolver esses problemas, graças ao trabalho de várias pessoas, da busca de recursos lá na administração anterior, de perfurar, enfim, e nós conseguimos terminar isso aqui, nos deixa contente. Muito bem. Falando nisso, falando muito em recursos, em equipamentos, né, maquinários, como está hoje o orçamento?
Hoje, assim, ó, o que dizer assim? Porque nós... Hoje nós de novo conversamos com o Paulinho, quando a gente se encontra, muitas vezes daí tu tem uma pessoa para atender, daí a gente quer conversar mais um pouco, daí vai falando, e nós conversávamos sobre isso. Então hoje, nós estamos no mês de julho, nós pagamos, porque havia um pedido de pessoas de não pagar metade do 13º, que nesses últimos anos estava sendo pago no mês. Vou olhar na minha conta. Sabe? E daí uns pediam para não pagar, daí começou outros pedir para pagar, e daí nós decidimos lá no mês de julho, dizer assim, o servidor que não quisesse receber metade do 13º, fazia um protocolo, né, para não receber. E quem queria receber não fazia nada, né? Então, no mês de julho, nós pagamos metade do 13º, nós estamos pagando todos os servidores em dia. Não tem como pagar em agosto também um pouco? Não. Você vai ficar pro final do ano. Isso vai. Nós estamos pagando todos os fornecedores em dia. Nós estamos mantendo a reforma, conserto de todo o maquinário em dia. Né? Então, se você perguntar para os fornecedores, todos estão recebendo em dia. Nós estamos pagando todas as entidades, seja hospital, lar de idoso, a PAI, as emendas impositivas dos vereadores, nós estamos pagando. Né? E estamos conseguindo manter todas as contrapartidas de projetos que muitas vezes, por exemplo, alguns projetos por parte do governo do estado, a contrapartida é de 30%, então você vem 500 mil, você dá 150 mil de contrapartida. Então estamos conseguindo manter isso em dia e realizar algumas coisas a mais. Né? Então eu acredito que nós estamos conseguindo manter as contas em dias com responsabilidade. Demos uma segurada no início, estamos seguros. Começamos lá no início, acho que no dia 1º, acho que com 2 secretários, né? Depois foram entrando na medida dos dias, que também você precisa, por exemplo, a Secretaria de Educação, que ia iniciar as aulas, a Secretaria de Administração, e fomos indo a questão de contratação de CCs, as nomeações de pessoas com responsabilidade, né, para trabalhar, alguns servidores que estão se aposentando, então a gente está vendo, contratamos algumas empresas para nos dar suporte na organização de projetos, para buscar, porque o governo do estado e o governo federal, ele funciona até a março do ano que vem. Sim. Porque vem o período eleitoral. Né? Então nós temos que buscar recursos agora, até algumas viagens, até questão de, muitas vezes os caras levantam de diária, do prefeito, do vice, de vereador, de secretário, mas esse é o momento de ir lá, estar lá, conversando com as lideranças por parte do governo do estado e governo federal para buscar recursos. Porque se não vir até março do ano que vem, é só lá em 2027. E a gente tem essa concepção e essa realidade. Então é o momento de buscar recursos. Então nós estamos mantendo, sim. Hoje até conversamos, eu chamei uma das contadoras lá no gabinete, perguntei como é que está a folha, como é que está, o que precisamos segurar, em que ponta que precisa segurar agora. Que é possível segurar, né? Porque nós não podemos hoje segurar, por exemplo, uma Secretaria de Obras, como eu disse, com 15 terraplanagem. Não vamos parar as máquinas, porque nós temos e essas pessoas que querem investir em Guarani. Então a gente precisa ter esse meio campo, esse meio termo. Segurar aqui, mas flochar, como no popular, aqui para acontecer. Mas estamos controlando muito bem, estamos com as contas todas em dias, tudo pago certinho. Hoje, nenhum fornecedor, como diz, está atrasado, estamos pagando tudo em dia. Que bom, né? Isso é algo assim bem gratificante, né? Até para o administrador e também todos os funcionários, né? Toda a equipe de apoio. Com relação a orçamento ainda, a questão da cultura, como está hoje a cultura em Guarani das Missões? Como disse, a gente tem algumas questões da parte da cultura, né, para o Conselho Municipal de Cultura, para atualizar algumas situações, mas em relação às entidades que trabalham com cultura. Então, nós queremos hoje trabalhar com algum recurso do CONDIC para beneficiar essas entidades do nosso município que trabalham com a criança, seja no folclore polonês, seja no nosso CTG, seja na questão de escolinha de esportes, que também, de uma certa forma, também é cultura, um jovem que participa de futebol, vôlei, dança, isso também, de uma certa forma, é cultura. E nós estamos
tentando manter essa questão da polonidade, né? Até porque hoje nós são 66 anos de município na emancipação política administrativa, 150 anos da imigração polonesa e 400 anos das missões ano que vem, né? Então que teremos atividades, teremos a Polfest ano que vem em nosso município. Seria a minha próxima pergunta. A Polfest vai acontecer no ano que vem, de 21 a 24 de maio do ano que vem, né? Estamos já buscando recursos para a realização da Polfest. Mas eu digo assim, a cultura e turismo tem que trabalhar juntos. A gente que está no departamento de turismo das missões, até vamos participar agora nos próximos dias de algumas feiras a nível de estado, né, para tentar. O pessoal esteve lá em Santa Rosa, representando a questão da cultura polonesa, lá no Hortifruti de Grangeiro. E eu até parabenizo, sabe o que? O grupo, né, o Polski Serce, que também esteve lá divulgando. Tem pessoas, né, tem algumas gurias que já estão aposentadas, né, como diz, né, que estão participando, estão lá vestindo a roupa polonesa. Exato. Participando junto, tirando talvez dinheiro do bolso para ir junto, mas elas acreditam que isso é importante para o nosso município, e isso nós temos que reconhecer. As pessoas que muitas vezes fazem a cultura gratuitamente e fazem o trabalho nas entidades gratuitas. Então, eu acho que está, cada dia que passa, melhorando. Eu acho que vão trabalhar muito em cima disso. Eu acho que a Polfest do ano que vem ela vai ser um marco, novamente, que hoje as pessoas estão falando. Ontem lá também em Porto Alegre, o pessoal eu disse assim, tem mais de 1.200.000 descendentes de poloneses no Rio Grande do Sul. E os caras olharam assim, mas tem tanto? Nunca ouvimos falar disso, né? Então, eu acho que a gente daí eu falei, Guarani é a capital polonesa dos gaúchos, e o cara disse, e Áurea? Não, Áurea é a capital polonesa dos brasileiros, para não ter a briga. Sim. Os dois se acertaram na época assim, e estamos trabalhando juntos hoje pela cultura polonesa no estado. E não só cultura polonesa, eu sempre digo, hoje nós temos a casa que está acontecendo dos italianos lá no parque, né? Tem os suecos, tem o nativo, tem o português, todos que venham, o alemão, né? Seja a cultura como um todo. A gente usa como referência a questão da cultura polonesa, mas todos se integram esta cultura polonesa, integram a cultura de Guarani das Missões. Hoje toda a comunidade faz essa cultura, então acho que nós estamos muito bem nessa parte em Guarani. Que bom, que bom. Eu acho assim, até a gente conversa muito com a população nas ruas, né? Até por causa que teve a pandemia, tudo. Hoje o pessoal tá esperançoso, tá com saudade da Polfest, né? E a Polfest vai ser bem organizada. Tá todo mundo esperando essa 17ª Polfest. Já está marcado os dias e com certeza vai ser uma grande festa, bem organizada, né? Nós estamos trabalhando já, começando a organização quanto mais cedo, né? Quanto melhor ser a festa, né? A gente tem certeza que 150 anos da imigração polonesa no nosso estado, né? 400 anos das missões jesuíticas, né? Então, para nós é muito importante. Isso aí é uma marca para a administração também, uma festa, né? Que nem a Polfest, né? Sim, que bom, que bom. E até, inclusive, falando em cultura, nós teremos uma entrevista com a representante do Ministério da Cultura na próxima segunda-feira também. E a gente é importante, né, que nós falemos e também busquemos uma atenção especial a nós poloneses, né? Não falo só dos poloneses, mas de todas as imigrações que estão aqui. Falando nisso, nós criamos então a lei de cooficialização da língua polonesa, né? Há uns 2, 3 anos atrás, talvez mais. E também foi feito um pedido da cooficialização da língua italiana. Não sei em que pé se encontra, mas isso foi ano passado, ainda a administração anterior, né? Porque nós valorizamos todas as etnias, então não é só nós poloneses. Inclusive, nós temos, né, a questão da valorização mesmo de todas as etnias. Eu gostaria, sim, que vocês comentassem mais alguma coisa com relação a, de repente, artesanato, né? Alguma coisa assim. E aproveitando, até nos próximos dias vai acontecer, vai ser divulgado. Então, nós hoje cedemos um espaço melhor à pastoral da criança. Essa semana estivemos visitando a Liga do Câncer,
Também a gente fez uma tratativa, eles queriam um espaço diferente do que estava, então nós vamos buscar um espaço para deixar juntos, melhor para eles, que a gente quer um espaço melhor. Então houve a discussão em relação a isso, mas acima de tudo, nós, uma conversação, né, que tivemos com os artesãos, né, eu juntamente com o Paulinho, aí nós conversávamos com eles, até por essa questão dos 150 anos, então, da questão polônica, e a Polfest prepararam algumas coisas para nós termos a mais. Para o ano que vem nós vamos ceder um espaço na área central, então para eles vamos fazer uma parceria, então vai ser alugado um espaço, eles como uma contrapartida vão realizar algum artesanato para o município utilizar, então uma contrapartida por esse aluguel. Então eles vão fazer, as artesãos vão se dedicar a isso, fazer para a gente divulgar, mostrar o nosso espaço à prefeitura. Muitas vezes a gente, quando recebe uma pessoa de fora ou visita algum lugar, levar esse artesanato polonês. Então essas artesãs vão dar como contrapartida. Então pensando na Polfest, no 150, e mostrar um pouco mais. Então uma visibilidade melhor. A princípio o espaço vai ser próximo à antiga rodoviária lá que tem, né? Então vai ser um espaço central para elas, para poder vender para as pessoas de Guarani e as pessoas que vêm de fora. Então ela já tem um espaço no quiosque e vão ter um espaço na área central. Então nós estamos buscando, a administração está buscando ser parceira de todas as entidades que trabalham pelo nosso município, como disse, tanto a pastoral faz um trabalho bonito, a liga, e os artesãos nesse momento. Então nós vamos ceder esse espaço nos próximos, não vou dizer agora agosto, talvez setembro, mas acredito que até outubro lá elas vão estar nesse novo espaço, podendo vender suas mercadorias, podendo seus produtos, né? O artesanato local. Que bom, que bom. Prefeito, o senhor também, eu não sei se diz presidente ou coordenador da DETUR. Diretor do DETUR. Diretor do DETUR, isso. Gostaria assim que o senhor desse uma pinceladinha para nós dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos junto a este departamento, vamos chamar assim. Então, assim, ele é um departamento da MM, então a gente está trabalhando mais forte nesse momento como região em relação aos 400 anos. A região foi contemplada com recursos, foram mais de 50 milhões que foram destinados para a região na questão que vai incentivar o turismo nos municípios, no aeroporto de Santo Ângelo, que isso também é importante para o turismo. E nós estamos trabalhando agora, neste momento, nesse departamento, uma frente assim, foram 16 municípios que não foram contemplados com recursos dos 400 anos. Então agora, até a semana passada, então a gente estava cobrando, todos os municípios estão realizando um projeto na área do turismo, vinculado às suas características locais ou às missões, porque os municípios que não foram contemplados nessa primeira etapa são aqueles que tinham algum vestígio da questão dos 7 povos, né? Tipo São Nicolau, São Luís, Entre Juiz, Santo Ângelo, que são São Borja, né? E algum outro que tinha alguma questão local. Mas 16 não foram contemplados. Então a gente está com os projetos praticamente todos cadastrados já junto ao governo do estado, até a nossa coordenadora lá em Cerro Largo, que é a Isabel, ela está fazendo todo esse levantamento, é em torno de R$1 milhão por município, e agora a luta que a MM e eu, como presidente do Departamento de Turismo, vamos fazer, nós estamos tentando marcar uma audiência com o governo do estado, com o governador Eduardo Leite, com o vice-governador Gabriel, com o secretário de Cultura, o Loureiro, com demais, o secretário de Turismo, e nossos deputados, e dizer, esses 16 municípios, os projetos totalizam, vamos dizer, vou chutar agora um valor, 15 milhões. Nós queremos que o governo do estado destine para contemplar com um recurso, vamos dizer assim, um material que vai beneficiar o turismo. Tá? Então, esta é uma luta nossa. E também nós estamos em cima, junto aos 400 anos, que o governo do estado destine também recursos para as comemorações. Cada município vai fazer uma atividade vinculada aos 400 anos. Vai começar em novembro desse ano até novembro do ano que vem. Por exemplo, Guarani. Guarani nós colocamos a Polfest. Então, nós queremos algum recurso por parte do governo do estado
para isso. Outros municípios, tem municípios que vão realizar cavalgadas dos 400 anos. Tem uma cavalgada que quer ser trabalhada com 400 cavalarianos, bem certinhos. Eles vão fechar 400 cavalarianos para realizar uma cavalgada. Então, um marco dos 400 anos com 400 cavalarianos. Tem outros municípios que têm outros eventos. Enfim, mas duas frentes principais que a gente está trabalhando é os eventos dos 400 anos e os recursos para todos os municípios missioneiros serem contemplados com algum recurso para ficar uma marca dos 400 anos. Então, o que é importante para o seu município? Usar, não vou dizer do nosso projeto, vou dizer, por exemplo, Mato Queimado. Mato Queimado tem eles têm uma santa lá, então um espaço que eles vão realizar, querem um recurso para isso. Sim, sabe? sim. O 7 de setembro está cadastrando um projeto para a questão do espaço da Casa da Cultura do 7. Outro município está fazendo lá junto à praça um investimento com caminhódromo, com outro. Cada um tem as suas particularidades, né? Então, que é aquilo que eles consideram importante para o seu município. A gente não quer que o Estado dê algo, nós vamos dizer o que nós queremos e o Estado dê o recurso. Então, essas são algumas das lutas nossas e também agora, a partir deste momento que está começando as feiras, então o departamento vai estar na Expo Inter em Esteio. Vai ser levado uma representatividade de toda a região para divulgar. Nós, em novembro, temos um festival em Afestures, em Gramado, onde vamos ter um espaço destinado à AMM. Nós vamos ficar 4 dias em Gramado com a região, então ela vai ter aquele espaço, nós vamos dividir para cada município estar 1 dia, 2 dias lá. Então são alguns eventos. Nós queremos levar os nossos poloneses de Guarani das Missões. Eu, como no Detur, eu tenho que cuidar de toda a região. Mas eu acredito, diretor, já de antemão eu acredito, né, claro que o senhor vai levar nós da Rádio Comunitária Aliança, né, para estarmos presentes também no evento. Vamos. É justo. Claro, vamos. É justo. A Jusce já né? É justo. A Jusce já esteve lá naquele lançamento lá então eu já tenho a continuidade. Ela quer ir de novo lá, né? Eu quero Gramado agora, tiveram né? os dois juntos. Não, mas Gramado. parece que agora, não sei se o Zinho tá me gesticulando que ele quer ir pra lá ele e vai, pra muito você bem. ficar aqui, né? Então a gente vai conversar. Mas dá pra ir 3? Sabe, mas o que a gente quer? Levar essa questão, que até a gente já conversou com o pessoal dos clubes de mães aqui, com a Emater, para levar algumas questões da nossa cidade. E quando a toda a região levar o folder de Guarani das Missões com o roteiro, né, o Polski Cerce, levar esse roteiro para lá. Ficou muito bom o folder, digamos. Ficou muito bom. A gente está pegando folders de outros municípios sempre para olhar, para comparar, para novamente lá para frente fazer um novo folder, ajustar com mais pontos turísticos, com mais algumas situações, vai ter a prefeitura nova. Mas a gente está em várias frentes nessa questão do turismo. Feiras, eventos e recursos para a nossa região como um todo. Nós temos um grande projeto aqui em Guarani das Missões, são em torno de R$1.100.000, que é o projeto de Guarani das Missões, que vai dar um destaque muito bonito, né, na questão do turismo, vai chamar a atenção. E né? você, mas a gente não vai falar pois é, né? Vai deixar nós com aquela pulguinha, né? Aí, mas é muito... Isso, é verdade. E daí é verdade. tem também a questão que nós estamos lutando do marco dos 400 anos, que é em todos os 27 municípios. É um projeto avaliado hoje em R$2 milhões para deixar um marco com a cruz missioneira, com o índio Guarani, né, o símbolo, junto à praça central de cada município, um marco dos 400 anos. Esse é fora desse outro, né, nos 27 municípios, assim como está a cruz missioneira lá no Trevo de todos os municípios, que diz aqui está as missões, né, que é um marco da nossa região. Nós queremos deixar um marco na praça dos 400 anos também. Então são algumas lutas que a gente está fazendo, que não se concretizaram, mas como diz, a gente está lutando para isso, que talvez logo ali na frente vai acontecer, a gente vai poder falar mais sobre isso, né? Que bom. Olha, realmente são trabalhos, né, que estão levando o Guarani das Missões cada vez melhor. Prefeito, falando nisso, ainda vou fazer mais uma pergunta, né? Já estamos 1 hora praticamente conversando, olha só que maravilha, né? Voa o tempo. Com relação a essa ponte aqui que nós temos já há tanto tempo falado e conversado, e também já nesse gancho, vamos falar um pouquinho, talvez vocês já tenham conhecimento de alguma novidade com relação à ligação asfáltica entre Guarani e Santa Rosa.
Então vamos lá, vamos colocar os dois. Isso é bom a comunidade saber também. O projeto Guarani Salgado Filho Santa Rosa, projeto aprovado pelos 3 municípios, na época a Câmara de Vereadores dos 3 municípios aprovou esse recurso, e uma parceria entre os 3 para pagar o projeto. Na época o Guarani das Missões ficou em torno de R$80 mil. Santa Rosa ficou responsável por organizar. Foi feita uma licitação na época, lá em 2022, 2023, e o que aconteceu? A empresa ganhadora, ela, para receber o recurso, ela tinha que ter o projeto aprovado pelo DAIR. A empresa que ganhou não conseguiu aprovar pelo DAIR, abandonou a obra, não terminou. Hoje este recurso não está aprovado pelo DAIR ainda, para você buscar junto aos governos, porque para buscar o recurso, você sabe bem que você trabalhou muitos anos lá em Ubiritama, sabe? Para buscar o recurso, ele precisa estar aprovado pelo DAIR. Sim. A empresa sumiu do mapa. Não foi aprovada e não está. Esse dia até conversei com o pessoal do Santa Rosa, então foi chamada a próxima empresa para dar seguimento no projeto. A empresa, que ela ganhadora, não recebeu nenhum real agora. Então o dinheiro está tranquilo, está preservado por parte, está com o Santa Rosa que administra, e não vai pagar nada para aquela empresa que não existe mais. Então a segunda colocada foi chamada para continuar o projeto. Então veja só, lá desde 2023, então praticamente para 2 anos que está aqui, que não terminou, não foi aprovado pelo DAIR. Em relação à ponte, o que foi feito? Foi feita uma parceria entre Guarani e Mato Queimado. No mês de julho foi feita a licitação, ganhou uma empresa de São Paulo, é uma empresa que tem conhecimento na área. Pelo que o nosso engenheiro colocou, na semana que vem eles estão vindo para Guarani. Pedi para o engenheiro, conversando bem com eles na semana que vem, então a gente quer ter uma conversa com eles, pedir a agilidade, porque a gente gostaria que esse projeto fosse aprovado até o final de setembro aqui, antes de fechar o orçamento por parte do governo do estado, porque no momento que tiver entregue lá, a gente vai pelear por este recurso. É um sonho, Você vai se concretizar, a gente não sabe, mas a gente vai, no momento que tiver o projeto... Não, a gente está buscando, está acreditando. Muitos estão nos questionando, mas nós estamos acreditando, porque vai que... esse dia o governo do estado liberou quase 23 milhões para a reforma da ponte em Santo Ângelo, entre Juiz. Essa ponte, a princípio, o orçamento que a gente teve até o momento é em torno de 24 milhões. Então, tendo uma sensibilidade por parte do governo do estado, por que não conseguir ela? Então, a princípio, essa empresa vai na semana que vem, nós vamos conversar com ela, vamos ver o prazo que ela vai deixar pronto, vamos cobrar a agilidade, para depois de estarem cobrando do DAIR e já chegando no governo do estado. O projeto já está no DAIR. Governo, pensa com carinho para nós aqui, né? Daí nós vamos trabalhar o lado político. Sim. Algum investimento previsto lá para o santuário, para Bom Jardim, alguma coisa? Lá na Bom Jardim nós temos um projeto do calçamento que leva até a cruz, aquela que foi rezada a primeira missa lá, então o calçamento vai até lá. Estamos aguardando o governo do estado também para nos liberar esse recurso. Por isso o governo do estado, vamos lá. Por isso a gente não gosta de falar muito das coisas, mas é que, então, para lá a gente tem esse recurso para ligar, que também um ponto turístico de Guarani. Depois, posterior a esse calçamento, a gente já conversamos com o pessoal da comunidade para dar uma ajeitada lá, talvez botar algum banquinho, alguma coisa. Lá nos fundos a gente descobriu que tem uma cascata lá nos fundos, atrás da igreja, da cruz, então quando vê, você ajusta no momento que tiver, mas é um ponto turístico do Guarani, muitas pessoas vão lá, então mas tem esse investimento. Estamos encaminhando algum projeto também lá para o santuário, mas por enquanto é um projeto que está sendo encaminhado, então a gente também vai aguardar. Só com a pulguinha atrás, né? Para nós não saber. Como disse, temos 4 anos, né, Paulinho? 4 anos. Uma coisa assim, voltando ao assunto de estradas, pontes, e aqui eu vou fazer um pedido e eu acredito que muitas e muitas pessoas estão pedindo também, né? Então eu faço em nome delas, essa entrada aqui de Guarani das Missões. Eu já conversei com vocês também, né, algumas vezes. Sabemos que não depende de vocês, né, porque existe DAIR, existem leis, etc. e tal. De fazer algo para modificar, para dar maior segurança.
A gente, esses dias atrás, estava um engenheiro do DENIT lá, que é o seu Euclides, lá aqui de Cruz Alta. A gente cobrou, ele questionou em relação a isso, talvez fazer, porque o trevo, ele foi bem técnico, que nesse momento não existe a possibilidade. Sim. O que a gente colocou de talvez fazer uma terceira pista do lado, e no lado de quem vem a Cerro Largo, alargar um pouco mais. Só que assim, o que aconteceu? A obra estava vindo aqui, chegou até o trevo de reforma e parou. Nós combinamos com eles de fazer um projetinho por parte da prefeitura, para o nosso engenheiro enviar para ele, para ver se ele aprova nos próximos meses, para o quê? Ou eles nos autorizam a nós abrir uma terceira pista do lado e alargar, ou quando ele estiver vindo com o resto da obra, porque essa obra tem que seguir lá para Cerro Largo, ao Conselho do Asfalto, que se tiver aprovado já eles mesmos façam com as máquinas deles esse alargamento. Porque a única opção é alargar um pouco mais, botar o material do lado para você, quando chegar, abrir um pouco, derrubar um pouco, talvez alguma capoeirinha, alguma coisa nesse sentido. Sinalizar para não pegar grama aquela ali, né? Mas isso é por parte do governo federal, né? Sim, é com eles. Mas a gente está conversando sim com eles sobre isso. Sim. Olha, Viu, José, oi. Tu comentou do negócio de estradas, ruas, né? Nós, a administração municipal, nós temos aprovado pela Câmara de Vereadores, né? 3 milhões, né? Obrigado aos vereadores, né, que fizeram isso, né? Então, nós estamos fazendo a aquisição dessa escavadeira hidráulica. Nós temos mais uns planejamentos para uns 2, 3 galpões no Parque Industrial. E temos 2 milhões, 1,5 milhão para asfalto da cidade, né? Então, vai ter lugares que vão ser contemplados, né? Mas nós estamos trabalhando juntamente aos deputados federais, senadores, né, para nós conseguir emendas parlamentares para fazer, né? A gente sempre tem um olhar para o interior e para a cidade, né? Então, com certeza, a gente vai sair asfalto novo em Guarani das Missões, vai sair reforma de uns asfaltos que nós temos aí que já estão danificados, né? Então, a administração municipal, Leandro e Paulinho, está olhando todos os cidadãos, nós estamos planejando fazer uma boa administração, né? Sim, já estão, né? Como é bom ouvir vocês dizerem projetos, recursos, né? Emendas parlamentares. Porque quando vem emendas parlamentares, elas desafogam um pouquinho, né? E isso é bom. E não é aqui que vem essas emendas. As emendas a gente busca, a gente corre atrás, né? Então, como o senhor disse, precisa estar lá, é o momento, né? Precisa estar correndo atrás, não só a administração, mas também os vereadores, quem puder, né, auxiliar. Eu, né, se puder também, se eu tenho conhecido, se eu tenho alguém lá junto à Câmara dos Deputados que pode auxiliar, também pode, não precisa ser somente a administração pública ou vereadores, né? Então, gostaria sim que vocês deixassem algo dito para a população, começando pelo Paulinho, que ele está ansioso. Não, até assim, ó, a gente, que nem tu disse, a ansiedade nossa é por uma boa administração, para fazer bem para a população, né? E a gente sabe que nem o Leandro disse antes, como ele fica feliz quando aquela pessoa chega e diz, ó, Leandro, nós estamos resolvendo o problema de água, né? E nós estamos aí juntamente com o Leandro para tentar resolver a maioria dos problemas da cidade. Eu sempre digo para o Leandro, né, que nós não somos, ele é o prefeito, mas não somos perfeitos, né? Mas sempre assim, se nós estamos tentando acertar mais do que errar na administração, né? E sempre eu digo, desde que tenho conhecimento em política já há anos, né, que a gente foi vereador, e todos administradores municipais, prefeitos que entram, sempre eles querem trabalhar para o bem da cidade. Ninguém quer entrar na administração e não vou fazer nada, não. Todo mundo quer construir, mas cada um tem seu jeito, né? Então, nós estamos mostrando um pouquinho o jeito de Leandro e Paulinho administrar, e como o Leandro disse, 15%, nós temos mais 85%, né? Mas então, eu quero agradecer a vocês, né, por dado esse espaço, nós conversar com a nossa população, né, para saber o que está acontecendo no nosso município, e com certeza
Fica muito obrigado por ter nos convidado, e a hora que vocês precisarem de nós estamos à disposição, tá junto com vocês, né? Então fica um grande abraço à população guaraniense, e muito obrigado a vocês, Zinho, Cauã, Julce, e um grande abraço ao meu prefeito também. Muito obrigado por esse espaço aí. E como a gente não combinou o tempo, né, Julce? Né, daí quando vê, nós ia ficar até meia-noite, não sabia, ou era meia hora, 1 hora, então a gente não sabia. Não, mas é bom também não saber, né? Mas eu acho que 1 hora e pouco, acho que tá muito bom. E, na época, eu me lembro, agora você falando dos 15%, eu me lembro com o prefeito Jerônimo, eu falava assim, prefeito, e nos cobrem lá no final do mandato. Nos cobrem agora, mas avaliem a administração dos 4 anos, né? Então avaliem o Leandro e o Paulinho, o esforço que a gente está tendo. A gente muitas vezes não tem hora, de noite, está no final de semana, fazendo reunião, visitando as pessoas, e o que nos motiva mais é a conversa que as pessoas têm, a sugestão das pessoas que demonstram que estão acreditando em nós. Nós temos que agradecer aos partidos políticos de Guarani, todos constituídos em Guarani das Missões, os 7 hoje nós temos, então todos estão trabalhando, as pessoas estão trabalhando. Eu acho que nós temos que trabalhar pelo bem de Guarani, nós temos que agradecer a vocês, Rádio Aliança, pela parceria. E quando o Paulinho falou dos prefeitos, eu sempre digo assim, ó, cada um teve o seu momento, cada um teve as suas situações. Seja um prefeito que enfrentou um período de seca, seja que enfrentou um período de chuvarada, seja a diminuição de recursos por parte do governo estadual e federal. Então, mas todos eles, eu acredito que todos os prefeitos de Guarani das Missões, quando assumiram o cargo, tentaram fazer o melhor pelo município. Talvez não foram a contento, mas todos eles deixaram uma marca. É um legado. E se você pensar em todos os prefeitos, se você fazer a história de Guarani, todos construíram algo pelo nosso município. E nós também estamos tentando, nesse momento, construir algo. Talvez possa muitas pessoas estar decepcionadas com o nosso, ou eu achei que seria diferente, ou poderiam fazer mais, mas pode ter certeza que o que nós estamos fazendo é pelo bem de Guarani das Missões. Quando eu assumi um departamento, eu conversei para o Paulinho e disse, talvez eu vou ter algumas saídas lá para frente do departamento, tu vai ter que assumir a prefeitura, lá para frente, ainda não aconteceu, mas ele disse, Leandro, pode assumir, porque se isso é bom para Guarani, você assumir, vai lá, que eu vou cuidar aqui. Né? Então, isso que a gente tem que pensar. Nós estarmos assim, e isso a gente pensou, a gente conversa direto, assim, vai buscando algo assim. Talvez a minha ideia muitas não feche com a do Paulinho, dele não feche comigo. Alguns secretários não concordem com alguma ideia do que ele está fazendo, mas ele está tentando fazer o melhor. Os nossos servidores, os vereadores, talvez os vereadores também, nem todos os projetos foram aprovados por unanimidade na Câmara agora. Sim. Nem todos. A gente discute, tem algumas situações que a gente vai acontecer logo ali para frente, que são algumas situações que nós precisamos fazer pelo bem de Guarani das Missões. Talvez a gente vai tomar uma atitude impopular. Talvez a gente pode se queimar com algumas pessoas possam ficar bravas, mas se queimar no popular, como a gente diz. Sim. Mas isso a gente vai fazer porque a gente sabe que era o bem, mas conversando, dialogando com a comunidade. Né? Por exemplo, citando aqui, esse dia nós tivemos uma audiência sobre a taxa coleta de lixo. Fizemos uma audiência pública, as pessoas foram convidadas para estar lá, são medidas necessárias, que são importantes. Daqui uns dias nós vamos estar discutindo o cemitério do nosso município. Esses dias nós conversamos com o secretário de Leandro, temos que ver o que fazer no cemitério. É uma medida difícil, vai ter um custo, mas é necessário nesse momento. Então são audiências públicas, são reuniões, são atos, reforma previdenciária que as pessoas estão discutindo. Ela tem que acontecer. Na União aconteceu, no Estado aconteceu, no município talvez mais branda, talvez mais rígida, ela vai acontecer e a gente está dialogando, principalmente com os vereadores, com as lideranças, com as entidades que representam os nossos servidores. São medidas necessárias, mas nós estamos abertos ao diálogo. Nós não estamos se escondendo, nós estamos na rua, nós estamos nos eventos no domingo, no sábado, para ouvir a comunidade, para ouvir a sugestão de todos. Todos têm ideias importantes. A pessoa que mora lá na ponta do interior, ou a pessoa que mora no bairro ou no centro, todos eles têm uma ideia. A pessoa de 80, a pessoa de 90, a pessoa de 10 anos, a pessoa de 30. Todas elas podem contribuir para o nosso município. E nós precisamos ouvir essas pessoas e tomar as medidas que sejam necessárias e melhores para a nossa população.
com responsabilidade, com seriedade, cuidando das contas. Nós se comprometemos a, quando assumir, manter as contas de dias e nós vamos continuar. Se necessário travar em alguma ponta e for uma medida rígida, nós vamos tomar naquele momento, que vai ser benéfica lá para frente. O Leandro e o Paulinho se comprometeram a assumir Guarani das Missões, juntamente com as demais pessoas, de 2025, 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028. E é isso que a gente vai fazer, assim como os vereadores também assumiram esse compromisso. E, novamente, muito obrigado aos vereadores de Guarani das Missões pelo empenho, muito obrigado aos nossos servidores, aos nossos secretários e, acima de tudo, a toda a comunidade guaraniense que está empenhada em buscar o melhor para Guarani das Missões. Muito bem, com isso então encerramos mais um podcast. Agradecemos em nome da Associação Dom Zygmunt Felinski, Rádio Comunitária Aliança, por vocês estarem aqui levando a toda a comunidade o que vocês têm já trabalhado e o que vem a trabalhar pela comunidade, é claro, de Guarani das Missões. Agradecemos a todos vocês, meus amigos e amigas que estão sempre conosco nos nossos podcasts, como diz o Cauã. Agora é com a Júlce? É, Cauã? Então, obrigada, Cauã. Obrigada, Luiz Carlos Marmilhos, que está aí conosco. Obrigado a todos, então, que estiveram conosco. Deus nos abençoe. Wszystko dobrego na was e na mietez.